Hoje a gente dá início aí à aula 12. E hoje na aula 12 eu vou tratar sobre a gessagem, né? Um assunto muito comentado, anda junto com a calagem, então ela é continuação aí do conteúdo. Realizar o plantio de uma cultura, nós temos que realizar diversas atividades para que essa cultura, né, ocorra tudo bem em campo. Entre essas atividades realizadas, a gessagem é uma delas, né? E a gessagem vem o quê? Para aumentar a produtividade. Olha um exemplo aí. Na cultura do milho, houve um incremento, né, um aumento da produtividade de 9,3. Já na soja, esse aumento foi de 11,3. Então a gente percebe um aumento na produção das culturas. Porém, essa técnica, né, pessoal, essa prática, ela gera muitas dúvidas. E se não for realizada de forma adequada, nós vamos ter prejuízos, e prejuízos sérios. Aí eu faço aquela perguntinha básica, né? Você sabe quando é necessário fazer a gessagem? Como calcular essa necessidade de gesso? Se a resposta for não, vá me acompanhando aí nessa aula que logo vocês vão saber quando é necessário fazer e quanto de gesso aplicar na área. Né? Quando faz a gessagem e quando não faz, o desenvolvimento da raiz. Então, no primeiro aí, que é essa raizinha aí, essa figurinha com as raízes, né, representada pela cor marrom, vocês percebem que 61% da raiz fica concentrada de 0 a 15%? É muito, né? Quando a gente olha aqui o gráficozinho amarelinho, que representa as raízes da planta, onde há a gessagem, essa raiz ela é melhor distribuída. E é isso que eu quero nas culturas, que a raiz seja melhor distribuída em campo, que elas não fiquem concentradas nessa área de pequena profundidade, né? Uma raiz bem desenvolvida, ela busca água, ela busca nutrientes, ela suporta melhor um veranículo, ela suporta melhor uma deficiência nutricional, tá? Então é muito importante a gessagem justamente para isso, para que eu tenha uma distribuição melhor da raiz. Vocês têm que ter em mente é o seguinte, que os solos brasileiros em geral, eles têm baixa concentração de cálcio e alta concentração de alumínio, principalmente em camadas profundas, certo? O que acontece? Isso é o que eu não quero. O ideal é o contrário, que eu tenha muito cálcio e pouco alumínio. Só que a gente sabe que não é isso que acontece. Assim, as maiorias das raízes ficam próximas do que? Da superfície do solo, que compromete muito a absorção de nutrientes. Né? Consequentemente, eu não tenho um desenvolvimento pleno dessas plantas nas lavouras, beleza? É por esse motivo que fazemos a gessagem. Ela vai melhorar essa camada subsuperficial, ou seja, abaixo aí de 0 a 10 ou 0 a 15 centímetros, e vai melhorar o que? O desenvolvimento do sistema radicular da planta, certo? O que é o gesso? O gesso ele é um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados, tá? É um subproduto da indústria de fertilizantes fosfatados. Ele é o CaSO4. O que vocês podem perceber aí logo de cara? Que ele vai ser fonte de cálcio e de enxofre. Olha que bacana. E ele é o que? Um condicionador de solo. Aí você vem e fala assim, que isso? Um condicionador de solo? Conheço condicionador de cabelo? Bom, os condicionadores de solo, eles são produtos que promovem a melhoria das propriedades físicas e químicas desse solo, além da atividade biológica, né, daqueles bichinhos que eu falo para vocês que moram no solo, vocês não veem, porém, ele existe, ele está ali, certo? Então, o gesso, pessoal, ele atua nas propriedades químicas, principalmente superficialmente, porque é onde eu vou agregar esse gesso no meu solo, certo? Ele tem alta solubilidade. O que é solubilidade? Ele, em contato com a água, ele se dissolve rápido. É a mesma coisa vocês pôr um pouquinho de sal na água e mexer, ele não desaparece ali. Então ele é solúvel. O açúcar é a mesma coisa. A mesma coisa é o gesso. Ele tem essa solubilidade, ele dilui em água.
E com isso, pessoal, as concentrações de cálcio e enxofre no solo em profundidade aumentam muito mais rápido, certo? Assim, o sulfato vai reagir com o alumínio, diminui essa toxidez do alumínio para as plantas e permite que o sistema radicular da planta se desenvolva, certo? E além de fazer essa neutralização do alumínio, o gesso ele disponibiliza cálcio e enxofre. O cálcio é um macronutriente importante para a maioria das plantas, porque ele atua na estrutura da planta, da parede celular. Então, todas as plantas absorvem muito cálcio. E tem enxofre. O enxofre, ele não é um constituinte, né? Ele não é um nutriente obrigatório, porém ele é um nutriente benéfico. A presença do enxofre na área traz N benefícios para a planta, como maior desenvolvimento, maior resistência a pragas e insetos. Aqui eu trago para vocês, né, onde ocasiona deficiência de cálcio, né, frequentemente em solos ácidos, então vai ocorrer aqui na parte do ápice, né. O cálcio ele ajuda a equilibrar os ácidos orgânicos da planta, ativando os sistemas enzimáticos, ou seja, as enzimas da planta. E o cálcio ajuda a formar o quê? Compostos que fazem parte da parede celular, o que fortalece ainda mais essa planta. É como se fosse a vitamina C do nosso corpo. O cálcio na planta, ele promove o quê? Um fortalecimento dessa planta, que ela fique mais forte, mais resistente. Na parte inferior da planta, pessoal, o cálcio ajuda indiretamente na produtividade, porque melhora as condições de crescimento da raiz. Ele estimula que essa raiz, né, trabalhe junto com a flora microbiana do solo, certo? E faz com que aumente a disponibilidade do molibdênio e a absorção de outros nutrientes. Então, isso é excelente. O cálcio, ele estimula o desenvolvimento de raiz e folhas. Quanto mais raiz, mais ele absorve os nutrientes necessários, né? Sem contar também, pessoal, que o cálcio, ele ajuda quem? As bactérias que fixam o nitrogênio. Então, principalmente para as leguminosas aí, soja, feijão, isso é extremamente benéfico, né? Porque eu vou captar mais nitrogênio ainda da atmosfera, convertê-los e utilizá-los na planta. O enxofre, né, e algumas de suas funções. Primeiro, ele pode fazer o controle hormonal para o crescimento e desenvolvimento da planta. Ele auxilia a planta na defesa contra pragas e doenças. Ótimo, excelente isso. Importante componente para proteínas e outros componentes das plantas. Mas lembre-se, o gesso, ele não é um corretivo, porque ele não modifica o pH. Ele consegue reduzir o alumínio, ele consegue neutralizar esse alumínio, mas ele não mexe com hidrogênio. A calagem faz o que? Ela controla esse hidróxido, né? O hidróxido, que é o H+, lá, o hidrogênio. Já o gesso, ele não faz isso. Ele neutraliza o alumínio que é tóxico, porém o hidrogênio continua lá. Mas mesmo tirando esse alumínio que é tóxico, a planta já responde muito bem, né, no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Então eu venho e faço a pergunta, né? Quais os benefícios da gessagem? Primeiro, aumentar o sistema radicular em profundidade. É para isso que eu faço a gessagem. Não tem outro motivo. Fornecer cálcio em profundidade. Lógico, se eu já vou fazer a gessagem, automaticamente vai o quê? Cálcio. Esse cálcio ele vai fazer o quê? Reduzir o alumínio. É o cálcio que reduz esse alumínio. Eu tenho maior absorção de nutrientes e água, porque a minha raiz se desenvolveu mais, né? Mais nutrientes conseguiram chegar em profundidade no solo, certo? Agora nós já conhecemos um pouco mais do gesso na agricultura. E antes de eu começar a gessagem, pessoal, eu tenho que, primeira coisa, fazer a análise de solo. Não adianta. A análise de solo da propriedade, ela é a primeira coisa que eu devo fazer para que eu determine a quantidade de gesso que devo aplicar, tá? Não é no rumo.
Eu vou considerar a análise de solo em qual profundidade? Eu não estou falando de subsuperfície, então é de 20 a 40, certo? Posso fazer abaixo de 40? Sim, depende da cultura que você trabalha, tá? Tem essa questão. Bom, a gessagem ela vai atuar em subsuperfície, ou seja, abaixo dos 20 centímetros de profundidade. Então, quando eu for fazer essa amostragem desse solo, eu tenho que tomar cuidado para não misturar solo da camada superior. Que às vezes eu vou retirar esse solo e acaba o quê? Que eu faço uma contaminação da minha amostra. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Devo lembrar de identificar perfeitamente a profundidade dessa amostra e procurar um laboratório, né, de confiança, certo, pessoal? E veio a perguntinha, né? Fiz minha análise, analisei essa análise de solo e veio a pergunta: quando aplicar o gesso? Bom, gente, quando eu responder algumas perguntas, haverá grande possibilidade de resposta do gesso quando a análise de solo apresentar as seguintes características. Qual é o meu cálcio da análise? Se ele for menor que 0,5, tenho que fazer a gessagem. Alumínio maior que 0,5, gessagem. Saturação por alumínio maior que 20, gessagem. Saturação por base menor que 35. Adivinha o que eu tenho que fazer? Gessagem. Se o seu solo tiver uma ou mais dessas características, é recomendação de quê? De gessagem. Às vezes um custo a mais no começo, tá, pessoal? Principalmente quem trabalha com pastagem, vê a gessagem como um custo. E não só quem faz pastagem, quem faz plantio direto. Porque, querendo ou não, na gessagem, gente, eu tenho que revolver o solo. E isso é o quê? Gasto, né? Financeiramente, isso fica caro. Porém, pessoal, tem uma produtividade melhor e compensa o custo dessa produção. Então, compensa muito fazer a gessagem, tá, pessoal? Não é porque vocês trabalham com plantio direto, não é porque eu trabalho com uma pastagem, que eu acho que isso não é necessário, tá? Gessagem de extrema necessidade. Ela é anual? Não. A não ser que a sua cultura extraia muito, né, da subsuperfície, né, em profundidade. Aí sim, mas não se torna anual. Geralmente vai ser de 3 em 3, 4 em 4, até de 5 em 5 anos, correto?